O ministro Marco Aurélio certa vez propôs duplicar o número de ministros do STJ e o STF ficar somente com as questões constitucionais e tal. Isso ele falou uns anos atrás, uma década. Se fala hoje, cairia o mundo, ia dizer que ele queria aumentar os gastos disso, daquilo. As pessoas não entendem. Quando você quer discutir uma coisa séria, já levam para o outro lado. Aqui no Brasil é muito difícil discutir questões estruturais e com especialistas, né? Aí precisa estudar, não é na base do eu acho. Doutor Ivan Araújo, aqui nós estamos no intervalo aqui, foi uma boa conversa que tivemos com o doutor Ivan Araújo e o doutor Maurício. Há uma divergência da questão colocada pelo doutor Maurício. E o bom da visão crítica é justamente a troca de ideias e mostrar que existe sobre uma mesma questão diferentes leituras. Doutor Ivan. Muito obrigado. Ainda que eu concorde com muitos pontos apresentados pelo professor Maurício, né, eu gostaria de divergir, ainda que respeitosamente, claro, evidentemente, no sentido de que nós temos que pensar o crime como está no Código Penal. Então, no Código Penal, nós temos lá no artigo 14, que ele define, não é conceito, é definição legal. Ele define crime consumado e define crime tentado. E o crime consumado é quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, eu só posso ter o crime consumado se eu tiver todos os elementos de sua definição legal. E o tentado, no inciso 2º, diz que eu tenho só o crime tentado se após iniciada a execução, o resultado não ocorre, não sobrevém o resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aí, como disse o professor Maurício, os nossos tipos penais, eles descrevem a ofensa ao bem tutelado, matar alguém, e pena reclusão de 6 a 20 anos. Contudo, para que eu tenha um crime tentado ou consumado, seja no consumado do artigo 14 ou tentado do artigo 14, exige-se atos executórios. Então, em relação a isto, nós não podemos, eu tenho que divergir. Por quê? Esse crime de atentado, quando o tipo penal traz em seu bojo a expressão tentar evadir-se, que tem o crime de tentar a fuga no Código Penal, também tentar evadir-se com emprego de violência ou grave ameaça. Então, esses tipos penais, chamados crimes de atentado, eles só podem ocorrer, quando eles já ocorrem na modalidade consumada, ainda que seja uma tentativa do ponto de vista de resultados apontados no tipo. Então, os crimes de consumação antecipada, né, são aqueles que você tem uma conduta descrita no tipo, um resultado, mas o resultado não é exigido para a consumação do crime. Então, nestes crimes de atentado, tem que ter a tentativa, porque havendo a tentativa, o agente responde como sendo um crime consumado. E para que tenha tentativa, é obrigatória, como está no próprio inciso 2º do artigo 14, crime tentado, quando após iniciada a execução. Então tem que ter início de execução. Como configura o início de execução? É com ato executório. Então, os atos preparatórios, eles são impuníveis, exceto se o legislador tipificá-los, como, por exemplo, associação criminosa, associarem-se 3 ou mais pessoas com o fim de praticar crimes. Ele define a própria associação, não exigindo qualquer resultado. Agora, fora essas situações, com porte de armas, que se o legislador resolveu tipificar o ato preparatório, então o ato preparatório, ele é em regra impunível, a cogitação nunca será punível, o ato preparatório, ele só será punível se tipificado de maneira autônoma, como o porte legal de armas. O legislador resolveu antecipar a existência do crime. Agora, os crimes de atentado, eles exigem que seja uma tentativa, e aí ele é punido como crime consumado. Eu só tenho tentativa com a realização de ato de execução. Após iniciada a execução, não sobrevém o resultado. Então, essa é a nossa divergência. Eu entendo que obrigatoriamente há necessidade do ato executório. Doutor Maurício. Não, é interessante que a gente, ousa divergir aqui urbanisticamente, enquanto professores, né? O que deveria ser um exemplo, inclusive para a sociedade, não é um fla-flu, né? Que nem a gente está vendo. Na verdade, existem crimes o ato preparatório já é definido, ou seja, a contrafação de moeda falsa. O simples fato de eu ser encontrado com uma moeda falsa, por si só, já configura o crime. A organização criminosa, como foi citado aqui pelo meu colega, aliás, que é uma das acusações.
em que todas essas pessoas do núcleo 1, 2, 3 ou 4 fazem parte de uma mesma organização criminosa, a qual eu não entendo presente, né? Não como ato preparatório ou como cogitação ou como tentativa do crime, porque não há o que eu lhe ame subjetivo, como o professor disse, ou seja, as pessoas não se falaram anteriormente, não aderiram a uma ideia de golpe de Estado e que geraria a condenação ou então esta organização criminosa. Então, o que eu acho e vejo é um excesso da acusação, como infelizmente acontece no dia a dia, não é só lá no Supremo, é dos fóruns todos. Existe um excesso de acusação onde eu acuso em demasia para tentar extrair um pouco e para tentar chegar a uma condenação. Não há, por parte, às vezes, de órgãos do Ministério Público, e aqui eu faço a crítica, de tentar fazer a justiça como fiscal da lei, que o é, mas sim órgão acusador, que é o que está, me parece ser feito pelo Procurador-Geral, inclusive conduzido pelo presidente Lula. Na metade deste procedimento, ele poderia deixar passar o procedimento para que houvesse isenção de ânimo do presidente em reconduzi-lo ao cargo, o que dá mais suspeição à pessoa do Procurador-Geral. Isso ninguém falou ou ninguém cogitou de falar isso. Não é o momento, ele não precisava escolher agora se ele ia reconduzir ou não. Então fica um emaranhado de coisas, parece aquelas novelas lá da Rede Globo que não para, tudo acontece no capítulo final, que é o que nós estamos vendo agora, em que há sempre uma ponta de suspeição que eu digo que é suspeito. O ministro suspeito, o acusador suspeito, e aí a fragilidade da acusação. Eu cheguei a notar, porque são tantas as acusações, e são 6 crimes: a organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado. Quer dizer, e aí os colegas podem dizer melhor do que eu, quer dizer, será necessário acusar um grupo tão heterogêneo de pessoas, desde um general, um ex-presidente da República, generais, oficiais, comandantes, e aquela moça lá que pintou a estátua? Quer dizer, qual a ligação que existe entre esse grupo que estão chamando de grupo dirigente, etc., com essas pessoas que estavam lá destruindo, enfim, motivadas ou não por um sentimento, ou por uma questão política, ou só por uma questão de destruir o patrimônio, enfim, por estarem no lugar errado, no momento errado, motivada, sabe lá por quê, por razão política, pessoal, ideológica, por violência natural da pessoa, enfim. Então eu não vejo assim uma coerência entre a materialidade e essas condutas individuais. Provavelmente a defesa vai trabalhar isso, porque eu preciso realmente acusar todas essas pessoas, eu nem sei quantas são, né? No total 150 pessoas, quer dizer, todas essas pessoas estão com a mesma vontade delitiva, né? O mesmo dolo, né? Não me parece razoável isso. Também não me parece proporcional essa legislação que o Vila leu aí. Essa modificação do Código Penal, aparentemente, não é, foi mal feita. A redação mal feita. Porque, doutor, só agora, quando eu digo nós, é o conjunto, né? Só foi visto isso agora, porque foi mudado em 2021, só 4 anos depois. Porque a expressão... E, aliás, quem sancionou foi o próprio Bolsonaro. Foi o próprio Bolsonaro. Foi em 2021, 5 de maio. Como o Collor também sancionou a lei de improbidade, que ele foi pego pelo impeachment, pela lei de improbidade também. Então tem umas coisas que... Eu só queria, porque eu acho que é o vício de também ter ficado décadas como professor, a gente tem de ser, e essas questões são complexas aqui, e sempre para quem nos acompanha compreender. Quando o doutor Ivan e o doutor Maurício tiveram uma divergência, doutor Maurício, o ponto seu, quando você estava respondendo, em relação ao doutor Ivan, qual é a sua concordância e a discordância? Só para ficar um pouquinho mais claro. A concordância é que ele tem a razão de ser, sim, em que os crimes de consumação antecipada necessitam
o início da execução, ou seja, Sim. começar a execução. E para o procurador da República, o que é esta execução? É aquela horda, aquelas pessoas indo para o prédio dos 3 poderes e depredando. Então, aquilo para o procurador-geral, né, já é início de execução. E aquelas reuniões, permita só fazer uma observação, aquelas reuniões que o Brasil conheceu através do tenente-coronel Mauro Ciri, as reuniões, a presença dos 3 comandantes de armas, a Marinha aderindo ao golpe, segundo o que foi apresentado, o Exército não, assim como a Aeronáutica, aquilo também não configura nesse sentido uma tentativa de golpe de Estado, no caso fracassado? Sim, configura porque houve uma reunião, sim, atos de conversa, não executórios, mas o fato de eu redigir uma minuta, né? Falar, você está comigo, almirante, tá ou não tá? Comandante do Exército, tá ou não tá? Eu estou cooptando em coautoria e participação daquele crime. Se, como o professor Marcelo falou, estamos fechando, né? Sim. Tudo numa coisa chamada organização criminosa, que cabe tudo, né, professores? A organização criminosa cabe tudo, porque o liame subjetivo de aderir a outra pessoa está dentro da cabeça. Eu não posso puxar o que está dentro da cabeça desses indivíduos, ou seja, aquele indivíduo que entrou e quebrou a janela do Palácio do Planalto é o indivíduo que queria o golpe de Estado? Será que ele estava sabendo que isso geraria o golpe de Estado? Ou isso é indiferente, né? Ou é um indiferente para ele. Ou é indiferente jurídico até para o direito. Quer dizer, se eu vou lá e quebro uma janela, eu posso ser considerado um golpista que tenta abolir o Estado de Direito? É sobre estranho, isso, né? É realmente estranho. E sobre me permita dizer, fora a organização criminosa, os outros 2 delitos, sim, são patente o conflito aparente de normas, porque um está contido no outro, e existe um princípio que o professor pode falar melhor do que eu, que é o da absorção. O crime menor absorve o crime maior. Então, aquele com violência prepondera sobre aquele que não tem violência. E os tipos são muito próximos um do outro.